Chegou a hora da gente acompanhar o quadro Condomínio Descomplicado com o nosso advogado, Dr. Gustavo Camacho. Nada como conferir as questões de leis, dicas especiais para este segmento. Vamos conferir? Pessoal, estamos em mais uma edição do Condomínio Descomplicado e hoje nós vamos falar do PL 1179 que se tornou a Lei 14010. Vem comigo e acompanha. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. Antes da Lei 14010 ser promulgada no dia 12 de junho de 2020, nós tínhamos o PL 1179 do senador Anastasia. E ele previa uma série de medidas, inclusive para os condomínios. São 3 artigos específicos, o 11, o 12 e o 13. Antes da sanção presidencial sobre a Lei 14010, nós tínhamos muitas dúvidas com relação à possibilidade de que o síndico influenciasse nas áreas privativas e nas áreas comuns do condomínio. E a Lei 14010, em seu artigo 11, resolveria o problema, mas nós tivemos um veto, o veto do artigo 11, porque este artigo 11, ele seria inconstitucional pelo fato de que haveria influência nas áreas privativas das unidades autônomas, dos condomínios, e aí nós teríamos uma inconstitucionalidade que poderia gerar muitas demandas judiciais, ou seja, o síndico teria superpoderes. E a sanção presidencial foi no sentido de impossibilitar que isso acontecesse. Mas também tínhamos a segunda fase desse artigo 11, que referia-se às áreas comuns do empreendimento. Com o veto do artigo 11, isso nos remeteu à necessidade de que o síndico faça a observação aos decretos estaduais e municipais, lembrando que a competência para legislar sobre essas matérias, ela é concorrente de acordo com o princípio da hierarquia das normas. Aqui nós vamos lembrar de uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide nós temos a Constituição Federal, no meio as leis federais como o Código Civil, o Código Penal, e aqui abaixo nós temos as leis municipais, os decretos, e abaixo disso ainda temos a Convenção e o Regulamento Interno. Dentro desse sistema de hierarquia das normas, é possível que os estados editem instruções normativas e leis mais restritivas do que o governo federal. Da mesma forma, os municípios poderão editar normas mais restritivas em relação aos estados. Aqui em Santa Catarina nós temos a vigência de alguns decretos, o decreto 562, o 630 e o 651, que regulamentam essas questões envolvendo a pandemia atualmente. E algumas cidades editaram alguns decretos que, por exemplo, determinam que todos os condôminos utilizem máscaras em suas áreas comuns. Da mesma forma que algumas áreas comuns não poderão ser utilizadas pelos condomínios. Por isso a importância de analisarmos todos esses decretos. E o síndico, caso não tenha nenhum decreto nesse sentido, ou municipal ou estadual, deverá sim realizar uma assembleia condominial virtual, de acordo com o artigo 12 dessa mesma Lei 14010, para regulamentar o uso das áreas comuns do empreendimento. O parágrafo único do artigo 12 da Lei 14010, ele trata sobre a possibilidade de prorrogação automática do mandato do síndico até o dia 30 de outubro de 2020. Ou seja, não há necessidade de realização de nenhum outro ato, simplesmente o mandato do síndico ele fica prorrogado, não é necessário que o conselho assine algum documento autorizando a prorrogação ou não do mandato do síndico. Simplesmente não foi possível fazer a assembleia do caput do artigo 12, o mandato fica prorrogado de maneira automática até o dia 30 de outubro de 2020. Ou seja, pessoal, não se discute mais nesse período, até o dia 30 de outubro de 2020, a possibilidade ou não de realização das assembleias virtuais. Elas podem acontecer, mas para o período posterior ao dia 30 de outubro de 2020, é necessário que façamos a alteração na convenção condominial para possibilitar que as assembleias virtuais continuem a acontecer.
E para finalizar, nós temos o artigo 13 da Lei 14.010, que apenas choveu no molhado, porque ele relembra ao síndico e à administração do condomínio que o síndico não poderá deixar de prestar as contas à Assembleia Condominial. Caso contrário, poderá ser destituído lá na forma do artigo 1349 do Código Civil. Serviu apenas para relembrar e não para impor uma nova obrigação ao síndico. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. O programa por hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a sua companhia. A gente volta na próxima edição com mais e mais. Até lá!